bem-vinda, Carol. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia a todos. Diminuir aqui um pouquinho o BG para a gente poder falar tranquilo. A minha voz está indo para o espaço, então eu tenho que botar o BG quase sem som algum. Eu vou até, sabe de uma coisa? Eu vou desligar essa geringonça. Pronto, tá desligado. Que agora a gente pode falar à vontade e aí nada atrapalha e a gente consegue falar com tranquilidade, porque eu quero conversar bastante com a Carol. Eu vou fazer uma rápida apresentação de você para os nossos ouvintes, Carol. E se eu te falar alguma bobagem, você interrompe aí, vai ser o gordo burro, tá falando bobagem, tá bom? Olha, minha gente, a Carol Basílio é a ex-zagueira da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, onde atuou ao lado de estrelas como Marta e Cristiane. Em abril de 2010, sua carreira foi interrompida por um grave acidente de trânsito lá em Niterói, causado por um motorista, alcoolizado que avançou o sinal, resultando, lamentavelmente, na amputação de suas duas pernas. Demonstrando notável resiliência, Carol reinventou-se como para-atleta, destacando-se em modalidades como halterofilismo. Além disso, tornou-se agente da Operação da Lei Seca, atuando na conscientização sobre os perigos da combinação de álcool e direção. Sua trajetória de superação e dedicação ao esporte a causa da segurança no trânsito servem de inspiração para muita gente Brasil afora. É essa a sua história, Carol? Cometi algum equívoco? Me conta quem é Carol Basílio. Fala pra gente. É exatamente isso. Carol Basílio é uma menina sonhadora que sempre correu atrás de seus objetivos, nasceu e foi criada numa aldeia de pescadores em Niterói chamada Jurujuba, criada com toda humildade, com toda a essência que um ser humano pobre, com pouca oportunidade tem, mas que com bastante sonho, perseverança, fé e luta, foi conquistando um pouquinho de cada vez, mesmo com todos os percalços, com todas as barreiras em que a vida às vezes proporciona a gente de passar, né? Nem sempre a gente está preparado para alguns baques, né, que a gente tem a enfrentar, mas eu acho que quem tem fé e quem tem amor no coração, a tendência é nunca se abater, é seguir em frente, mesmo diante das diversidades, né? Ô, Carol, você iniciou a sua carreira no futebol feminino, chegou a jogar ao lado da Marta e da Cristiane, como eu já falei. Conta pra gente como foi a sua experiência inicial no esporte, o que te chamou pro esporte, o que efetivamente o esporte fez na sua vida, qual foi a grande diferença que ele lhe trouxe e como é que você chegou nele? Hoje, olhando assim, analisando o esporte em si, eu vejo que é a maior ferramenta de transformação e de inclusão do mundo. Eu acho que o esporte é capaz de levar qualquer ser humano muito mais longe do que ele possa imaginar, a nível profissional, a nível espiritual, a nível psicológico. O esporte assim, em determinados momentos ele não é só performance, ele é terapia. Então, eu sou uma pessoa que pratica esporte desde os 3 anos de idade. Eu sou uma mulher, acho que nasceu para fazer isso, sabe? Porque eu tenho polivalência para várias categorias, várias modalidades. E o futebol sempre foi a minha paixão, porque eu fui criada num quintal que só tinha meninos. Então, a brincadeira ali, muito criancinha, era o futebol. Então, no início foi assim, vamos se adaptar ao meio para ser bem recebida. Então, aquilo ali foi desenvolvendo em mim de uma maneira natural. Como eu falei antes, eu sou de Jurujuba, então é uma aldeia de pescadores. Poucos espaços são para a gente praticar a ludicidade, a recreação, enfim. Então, o espaço que a gente tinha era um pedacinho de areia, que quando a maré enchia, a gente perdia esse espaço, né? Então, eu aprendi a jogar futebol na areia. Isso começa exatamente profissionalmente na Praia de Caraí, onde tinha um desafio entre Rio e Niterói no futebol de areia. Ali estavam selecionando as melhores mulheres e os melhores homens de Niterói para se fazer uma seleção e desafiar o Rio de Janeiro como município.
E ali uma menina que era responsável, chamada Lúcia Voz, assim, eu devo toda a minha carreira a ela, porque ela foi a pessoa que me achou, né? Eu acho que eu sempre tive polivalência para o esporte, mas a gente precisa, no meio desse caminho, ter um pouco de sorte para encontrar as pessoas certas, nos lugares certos, né? A sorte precisa estar do nosso lado nesse momento, para ser profissional de fato. E naquela época, em 2010, era uma coisa muito escassa midiática falando, né? Por exemplo, eu enfrentei tudo que você possa imaginar para chegar onde eu cheguei, porque o meu preconceito começou dentro de casa. Meu pai não era conivente com a minha escolha de praticar futebol. A gente sabe que o preconceito existe até hoje muito mais velado, né? Mais estrutural, até porque a gente provou ali na prática que a gente merece isso, né? Esse louros, porque o futebol feminino hoje em dia, acredito que pela posição do masculino tem construído um caminho assim de vitórias, né? Então eu sou dessa geração que buscou isso, mas que antes enfrentou um preconceito muito grande, né? Eu acho que assim, a nível de mídia a gente deve muito isso ao Dr. Luciano do Vale, que era lá da antiga Band, que era assim um entusiasta junto com o Silvio Luiz para transmitir e trazer o futebol feminino para a mídia. Mas foi muito difícil, se não fosse a Lúcia que olhou para mim e falou assim, olha, você é diferente, você precisa se profissionalizar. E aí me levou para jogar futebol de salão, me ensinou um pouco dos fundamentos, até que a gente participou de um jogo, de um movimento que foi muito bem sucedido na década de 2000, chamado Jogos da Paz, no qual mexia com o estado inteiro a nível de todos os esportes, que era, como é que eu vou dizer, esportes de quadras que não eram olímpicos naquela época, né? Então o futsal entrava nessa modalidade, mas as pessoas iam ali ver pessoas jogarem e tentar recrutá-las lá para o profissionalismo. E assim foi. Eu encontrei o William, que foi o rapaz que falou assim, não, você tem que jogar futebol de campo. Então sempre a sorte de ter pessoas certas nos locais certos que me levaram e me indicaram para isso. E você jogava em qual posição no campo? Então, eu comecei, eu fui acostumada e cresci assim, cara, você é melhor do time. Você vai jogar fazendo gol. Até que eu começo a me profissionalizar e vejo uma força física diferente por ter sido criada só com meninos. Então, aquela força física foi desenvolvendo de uma maneira diferente. E aí eu fui para lateral, porque eu corria bem, e até parar na zaga e ser capitã da equipe, né? Para trazer uma postura de xerife, né? Eu tinha essa fama, né? Dali não passava nada. Então a responsabilidade era minha. Fui convocado como zagueira. Mas aí, lamentavelmente, em 2010 aconteceu esse acidente, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi, o que passou por você. Compartilha com a gente um pouquinho do que foi aquele dia e quais foram as consequências imediatas do acidente para você, na sua vida. Eu saí de casa, né, um dia, eu sou professora de educação física, tenho formação em uma galera muito legal, muito atuante em Niterói, pessoas que trabalham na área que são significativas para que esse mercado flua, são da minha época, de 2005. Essa formação me trouxe muitas coisas boas, inclusive trabalhos, conhecimentos, o meu network aumentou muito, porque trabalhar com humanas é um campo assim que não é para qualquer um, né? Então eu trabalhava e eu precisava dar um pulo, estava chovendo há 3 dias, e eu já precisava dar um pulo no lugar que eu trabalhava, que era na Álvares de Azevedo, no Clube Hebraica, que é a antiga academia ativa. E um amigo meu encheu a minha paciência para que eu desse uma carona para ele, que ele tinha que ver a esposa que estava grávida, enfim. E aí, para não emprestar a minha moto para ele, eu falei, bom, vou juntar o útil ao agradável. Saí de Jurujuba com ele na minha garupa, fiz o caminho da praia de Caraí. Quando eu passei na Gavião Peixoto, com o sinal aberto para mim, eu fui literalmente abarrotada por uma Tucson a 120 km por hora, onde ali havia permitir 40 nos cruzamentos, né? Para você ver a diferença da velocidade. Eu acho que se eu tivesse
A perícia diz que eu estava 40, mas eu calculo que eu estava uns 60. Eu vinha da Álvares de Azevedo com o sinal aberto para mim. Enfim, aquele momento ali foi um momento de transformação, em primeiro lugar, porque esse motorista omitiu socorro. Então ele me deixou sangrando ali, Meu Deus, sem ajuda. Isso não se faz nem com um animal, né? Muito menos com um ser humano que está ali, que tem uma história por trás, né? Isso interrompeu a minha vida, não só de mulher, pela estética. Eu sempre joguei futebol e sempre ouvi, nossa, que perna, que corpo. Isso mexe um pouco com a nossa cabeça em relação à vaidade, né, feminina, aquilo tudo. Isso mexeu também com as minhas ferramentas de trabalho, porque eu não só jogava futebol, como trabalhava com educação física. E eu não conheço nenhum profissional dessa área que trabalha sentado na cadeira de rodas, só a Georgette Vidot, que é um caso à parte, é uma coisa assim, muito fora diferente. da curva, né? Fora da curva, a Georgette é outra história. Então, assim, para mim, naquele momento, foi um impacto brutal. Você imagina um ser humano que sai de casa de uma maneira e volta 28 dias depois numa cadeira de rodas. A minha vida sofreu um impacto, primeiro negativo, primeiro tem aquela questão da aceitação, de olhar no espelho e falar assim, por que eu? Existem tantas pessoas no mundo, no caminho, poderia ser tantas pessoas, por que eu? E aí a gente passa pela revolta, né, de começar a ir para a rua e ver seres humanos parados numa vaga de cadeirante, por exemplo. A gente vê pessoas que trabalham dentro do poder público criar leis que são utópicas, que não existem, assim, só na cabeça deles. A gente vê casas de cinema com um espaço destinado a pessoa com deficiência com a cara colada na tela. A gente vê uma série de questões que fazem, na verdade, você se desestimular de estar incluído ali na sociedade. E essa é a fase da revolta, né? Paulo Freire, que é o pai da educação, explica muito isso com uma frase que diz que quando a educação não é transformadora, o desejo do oprimido é virar opressor. Então aquilo ali me oprimia muito e eu queria oprimir as pessoas. Eu via um carro parado e quebrava um retrovisor. E aí demorou um pouquinho, mas isso veio de volta para mim numa onda negativa. Eu não conseguia construir nada desta forma. Até que eu consegui construir dentro da minha cabeça e elaborar um movimento que era estudar, me qualificar, trazer possibilidade de apresentar um projeto a uma empresa que possa transformar isso de uma maneira mais profissional, trazer para mim a qualificação na gestão pública para chegar numa prefeitura e falar, é simples, é só ouvir quem convive com a situação e quem estudou para isso, que a gente vai botar na prática. E assim tem sido, a gente tem, eu tenho colhido bons frutos a nível assim, quando eu descobri, lembra que eu falei que eu olhava para o espelho e me perguntava por que eu? Hoje eu tenho essa resposta, quando eu consigo construir um projeto que muitas pessoas conseguem usufruir dele, sabe? Talvez eu seria esse instrumento de transformação de uma sociedade que já vem doente de um tempo, que é extremamente preconceituosa, que olha para a pessoa pelo que ela não faz, não pelo que ela faz. E eu odeio falar assim, eu sou uma pessoa com deficiência, porque isso é muito relativo. Se eu for perguntar para os nossos ouvintes assim, quem já nadou 12 mil metros em mar aberto, eu garanto que tem alguém que vai falar, eu nunca. Então, nesse ponto de vista, para mim o deficiente é essa pessoa, porque eu já. Então, assim, eu não gosto de construir... Eu nunca nadei nem 1 metro. 12 metros. Eu tenho certeza que eu faço algumas coisas que várias outras pessoas não conseguem fazer. E desculpa, burrice a gente olhar para aquele ser humano pelo que ele não faz. Vamos olhar pelo que ele faz, que aí a gente, ao invés de construir barreiras, a gente vai começar a construir pontes. E quando a gente constrói pontes, a gente faz com que o amanhã seja diferente, gente faz com que o mundo seja melhor amanhã. Né? Então, assim, eu tô até, inclusive, com essa blusa, que é de uma grande amiga minha estilista, a Silvana Louro, que assina esse projeto junto com o Vitor, que é paralisado cerebral,
e construíram essa campanha que é anticapacitismo, né? Então, assim, para quem quiser também, só ir nas redes sociais deles adotarem aqui a campanha, eu acho de extrema valia. Não precisa ser deficiente para se engajar em algum movimento, né? Claro acho que não. Enfim. Agora, me conta o seguinte, você, a partir daí, criou esses projetos, começou a trabalhar com isso e começou a olhar para a questão da pessoa com deficiência com outros olhares, lógico. A partir de agora, você era uma delas. Mas, em determinado momento, o esporte, que sempre foi a sua área de conforto, voltou a chamar você de volta. E, olha, não interessa como você está, eu quero você aqui comigo. E o esporte chamou de novo. Como é que você foi parar dentro do halterofilismo, por exemplo? O halterofilismo foi um movimento curioso para mim, porque assim, eu sou virginiana, em primeiro lugar, eu adoro desafios. E se eu me propus a fazer, eu ia fazer com louvor e assim, da melhor maneira possível. Eu jamais vou assumir alguma coisa com você e dizer assim, eu vou fazer se eu não fizer da melhor maneira possível. Então eu sou essa pessoa, eu faço as coisas com amor, eu me entrego totalmente, é total entrega tudo que eu me proponho a fazer. E aí eu conheci, eu dei um tempo agora, mas a gente tem um canal em aberto que é o podcast Mão na Roda, que fala desse movimento de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. E eu conheci pessoas que olharam para mim e falaram assim, nossa, você tem um físico privilegiado para fazer o esporte. Eu já fiz natação, então eu tenho aquilo ali. Continuamente o corpo vai lembrar. Então eu tinha dado um tempo, eu falei, não, agora eu preciso ser mãe. Preciso ver como é que eu vou fazer para construir isso. Hoje o meu menorzinho, eu já tinha criado a minha mais velha, que faz 15 anos, amanhã, inclusive, deixar aqui, quer dizer, depois de amanhã, eu tô tão doido em construir o aniversário dela, que eu tô assim, naquela correria de ser mãe, gestora de projetos, atleta, isso é complicado, sabe? Mulher, que ainda tem que ter aquele tempo de, né, deixar a beleza em dia pra gente ficar minimamente apresentável. Então, no sábado, a minha mais velha faz 15 anos e o meu menorzinho, 5. Então, a diferença é de 10 anos. Eu dei um tempo para fechar a conta aqui num casalzinho. Então, eu comecei a me dedicar a isso, ao fato de ser mãe, a trocar fralda de novo, a fazer tudo novamente. Até que eu, dentro desse projeto de jornalismo do podcast, eu encontro essa pessoa que me convida. Vamos fazer um teste. Cheguei lá, menino, quando fiz o teste, já meti a mão, ela, você não está entendendo, você quebrou o recorde brasileiro. Você levantou aqui o peso que é a marca no seu peso. Eu falei, nossa, então de repente vale a pena fazer o investimento. E aí fiquei treinando durante 3 meses. Fui para o meu primeiro campeonato brasileiro, né? Meu primeiro nacional como halterofilista. Quebrei recorde, fui a melhor atleta da competição. Fui para a segunda etapa, que era classificatória para o Mundial. E dei mesma coisa, graças a Deus. E aí teve o projeto de descer o peso para chegar melhor ainda no Mundial. E assim foi. Graças a Deus concluí o ciclo do ano de 2024 muito bem, com todas essas vitórias. E agora, 2025, eu estou me dedicando ao carnaval. Estou inteiramente dedicada ao carnaval carioca, para que pessoas com deficiências possam ter a oportunidade de usufruir desse momento que, para mim, é mágico, sabe? Eu comecei a entender que tem coisas na nossa vida que a gente precisa fazer antes de morrer. Isso aqui é um momento, é uma oportunidade, né? Eu acho que estar vivo é uma oportunidade muito grande. A gente precisa todos os dias, quando a gente acorda, retribuir o fato, né? De, assim, agradecer. Acho que o ser humano, ele peca muito quando ele pede demais e esquece de falar assim, nossa, acordei, eu tenho um teto, eu tenho comida na mesa. Então eu acho que a gente precisa de um pouco mais dessa onda, né? E aí eu, naquele movimento assim, o que fazer, sabe? Aquelas 7 maravilhas do mundo, sabe? De visitar o Taj Mahal, você precisa estar na Marquês de Sapucaí e sentir aquela bateria entrar dentro de você. Quando, ano passado, eu tive a oportunidade de fazer isso pela primeira vez na minha vida, eu falei, não, peraí.
Eu preciso trazer essa possibilidade para mais pessoas. Eu preciso construir essa ponte para que mais pessoas passem por isso. E eu vi que era uma coisa precária, tá? Existiu acesso, existiu o banheiro, mas eu acho que, e eu falo muito isso, prezo muito por isso, a acessibilidade não está só em construir rampas, está em quebrar barreiras, em construir acesso à informação, acesso construir, quebrar barreiras arquitetônicas, acesso à melhoria de vida. Eu acho que as pessoas, em primeiro lugar, acesso à informação é tudo, sabe? Tem tantas pessoas surdas que não têm acesso à informação por falta de um intérprete de Libras, que isso é, assim, devastador, sabe? Eu acho que o cego sofre mais pela questão arquitetônica, pelas barreiras do dia a dia, mas ele ainda escuta. Agora, o surdo, ele está muito excluído. E aí a gente trouxe uma proposta de amplitude de acessibilidade, né? Vamos construir rampas? Vamos. Mas vamos garantir também que o cego esteja no camarote através da sinalização em braille e das audiodescrições. Vamos garantir que o surdo esteja no camarote através das descrições em Libras, dos vídeos audiodescritivos em Libras, dos intérpretes de Libras, enfim. A gente tem trazido as possibilidades, os kits sensoriais para pessoas com autismo. Além do que, né, Carol, tem a questão também da própria educação da população. Uma das, você falou agora, acessibilidade não é só construir rampa, eu concordo plenamente. Uma delas é fazer com que os motoristas tenham consciência de que não pode estacionar o carro na calçada, impedindo, por exemplo, um cadeirante de passar. E não estou falando só de cadeirante, no que se refere a deficiente, de pessoa com deficiência, mas mãe com carrinho de criança não consegue passar, o cego com a bengala vai bater no carro, né? Então, a acessibilidade, a falta dela, na verdade, não é só a pessoa com deficiência, há pessoas idosas que já têm dificuldade de mobilidade e que não conseguem andar nas cidades do Rio de Janeiro, porque quando não são quebradas, mal mantidas e perigosas, que a pessoa possa cair, tropeçar com pedras soltas ou coisa parecida, tem ainda cachorro solto, cachorro perigoso solto, sem coleira, ou carro atravancando, né, aquelas trovengas no meio do caminho, atravancando a passagem das pessoas, ou com cadeira de roda, ou com carrinho de criança, ou até com andador, idosos com andador de bengala. Né? Então, exatamente. Além de construir rampa, precisa fazer o cidadão aprender que ele não é sozinho no mundo, que há outras pessoas que precisam também do olhar de cuidado, de acolhimento, de responsabilidade com o outro. Exatamente, assim, a gente fala da baixa mobilidade, de quem tem dificuldade de passar pelo meio. Então, se isso está acontecendo, a mobilidade não tá funcionando, né? Eu acho que todo mundo, independente da idade, e eu falo muito para essa geração do Ozempic, sabe? De que quer ficar com a barriga chapada, mas não entende que a gravidade atua em todo mundo e que se a gente quer envelhecer bem, a gente precisa de qualidade de vida em primeiro lugar, mas que a gente precisa respeitar o próximo, porque a gente vai ser o idoso amanhã. Então, assim, se a gente quer envelhecer, eu acho que isso aqui é bom demais, viver é bom demais, sabe? Eu falo, olha que quem está falando isso é alguém que passou pelo que eu passei, então viver é bom demais. Eu acho que é fundamental a gente hoje olhar para o que a gente está construindo para o nosso amanhã, sabe? Será que eu estou, assim, exatamente praticando o que eu comungo aqui no meu discurso? Porque é muito isso, né? A gente fala muito do mundo melhor, de um melhor amanhã, mas a gente vê tantas... pouquíssimas pessoas fazendo alguma coisa para que isso aconteça, sabe? E essa geração que está muito ligada à internet, que tem acesso à informação, eu acho que essa chave está muito na mão deles, sabe? E assim, quando eu fui construir o projeto do Camarote, eu conversei com os sócios, com os produtores e falei assim, eu só aceito com um motivo, capacitar todos os funcionários de vocês antes que a prática de fato aconteça lá no dia do carnaval. Porque eu preciso que essa pessoa chegue em casa e reproduza o nosso objetivo dentro da casa dela, em primeiro lugar. Porque eu acho que se a gente não tiver de coração aberto para fazer qualquer coisa, nada funciona. Porque antes de ser um bom profissional, a gente tem que ser um bom ser humano. Sim. Senão não adianta.
Isso não funciona na prática. Não adianta mecanizar a acessibilidade. É a vida das pessoas. A gente não está cuidando de coisas. A gente não está botando uma argamassa e botando um piso. A gente está cuidando de pessoas. São histórias, são vidas. Então isso é muito sério. Isso é uma responsabilidade muito grande. E isso é bonito quando evolui. É um portal que se abre, né? Verdade. Verdade mesmo. E acho que esse olhar mais crítico é exatamente o que faz a diferença para quem olha para essa realidade com o olhar de quem sabe do que está falando, com conhecimento de causa. E exatamente por conta desse conhecimento de causa, você foi acabar parando dentro da operação da Lei Seca. Como é que você chegou até lá? E o que é que você faz exatamente hoje? E qual a sua parte na conscientização de que bebida e direção não combinam de forma nenhuma? Na Operação Lei Seca, eu acho que tipo assim, é uma das coisas que hereditaram de governo para governo. Então isso é uma prova de que antes era um projeto, virou uma política pública de governo até virar uma política pública de Estado. Hoje, entra qualquer governador e sai qualquer governador, a Operação Lei Seca vai ser realidade de qualquer governo. Não importa quem entre. Então, isso já não é mais uma barganha política. Eu acho que é o primeiro... Isso, né? Isso é maravilhoso. Isso é sinal que deu certo. A gente escutava muito assim, a Lei Seca está ali para arrecadar. Claro, meu amigo. Quando não vai no amor, vai na dor. Todas as pessoas com deficiências que estão ali têm um histórico ligado de bebida e direção no acidente. Seja do atropelador, seja do causador, seja você o causador do seu próprio acidente, seja você São várias histórias, são 38. Tem pessoas atropeladas na calçada. Pessoas que não tinham nada a ver inteiramente com o trânsito, mas as pessoas, elas esquecem que a gente interage com o trânsito quando a gente bota o pé para fora de casa. Seja como pedestre, seja como motorista, como passageiro, como ciclista. Então, assim, eu acho que o lema da Lei Seca foi criar essas duas esferas. Existem os agentes educativos, que era o que eu fazia, hoje eu não faço mais parte, mas tenho o maior orgulho de divulgar ali. Eu criei amigos, irmãos, enfim, que fazem parte dos meus projetos, que são instrumentos de transformação, porque como são várias histórias, também são várias lesões. São amputações, são paraplegias, são tetraplegias, enfim, várias histórias que se eu ficar aqui a gente fica até amanhã. Mas a gente tem uma responsabilidade de chegar no amor e explicar, cara, tá de carro, deixa o carro aí, pega amanhã. Não perca um minuto da tua vida, perca um minuto da tua vida, mas não perca a tua vida em um minuto. Nosso lema era esse. Vai beber, pega o motorista da rodada. Cara, hoje tem tanta facilidade com os motoristas de aplicativo, é tão mais barato. Se você botar na ponta do lápis a gasolina, o desgaste do veículo e o local para estacionar, sai muito mais barato. E sem falar da vida, né, que é nosso bem maior, isso não paga preço nenhum. Eu daria o dinheiro que fosse para ter as minhas pernas de volta e ter a oportunidade de subir e descer uma escada. Né? Às vezes eu vejo também, vai aqui um apelo, a fila do elevador no shopping me mata, cara. A fila do elevador no shopping me mata. Eu acho que essa cultura precisa ser um pouco mais estudada, essa educação, né? Você falou tudo, você definiu tudo quando falou sobre a educação do povo. Eu acho que não existe projeto mais bonito que funcione sem a ajuda do povo, sem o engajamento do povo, sem a mudança de hábito do povo. Acho que o engajamento social é tudo, né? Depende disso tudo, porque não adianta você criar normas, procedimentos, regras, leis. Elas não pegarão se você não tiver uma mudança de comportamento na população. Você fala do sucesso da Lei Seca, por exemplo, ela acontece exatamente porque a grande maioria que não bebe e não usa o carro irresponsavelmente bêbada, eles engajaram-se na história. Então, a primeira coisa que acontece quando a Lei Seca, por exemplo, para alguém que não está embriagado, não está nada, ele não se aborrece com aquilo. Ele não se aborrece e fala pro agente, eu já vi isso várias vezes, né? Que legal que vocês estão aqui, isso mesmo, tem que parar mesmo, porque senão tinha que tirar esses caras que estão bêbados da rua, não sei o que e tal. Ninguém se aborrece por ser parado na Lei Seca se não estiver fazendo nada de errado. Exatamente. Eu acho que são duas questões. Uma, o treinamento de abordagem diferenciado, que eles são extremamente treinados. Os policiais que fazem
A abordagem, eles são extremamente diferenciados, não é esse apanhado geral que a gente vê. Eles são selecionados a dedos, eles são treinados ali em loco, eles convivem, assim, Carol, o que os agentes de educação fazem? Vou ser bem sincero aqui, eu acho que a gente tem que ser mais preto no branco mesmo para que a coisa funcione. A gente está ali para provar que pode acontecer. O ser humano, ele acha que o quintal do vizinho cai a folha porque é mais quebrado do que o dele. Não é não, amor. Espera, porque se pagar para ver, acontece. Eu conheço vários amigos que na região de onde eu moro, quando foram me visitar, falaram, de moto, a culpa foi sua. Você acredita que pelo menos 2 já faleceram de moto? E aí eu fico me perguntando assim, será que foi imprudência? Será que foi excesso de autoconfiança? De autoconfiança? Ou será que justamente isso, o ser humano só para... Olha, eu tô te falando, sem problema nenhum, eu nunca imaginei que eu passaria por isso. Eu não dava atenção ao fato. Só que a minha batalha hoje é que famílias não sejam modificadas por conta disso. Então, assim, a nossa batalha é de amor ao próximo. Então, eu acho que as pessoas já começaram a entender que falam assim, não, vamos dar um voto de confiança, porque é uma coisa que é real, cara. Os caras estão ali em cima da cadeira de rodas. Não nasceram ali. Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um, né? Então, eu acho que é um trabalho muito bonito e a prova de que dá certo é que está na contramão do Brasil inteiro. Quanto mais, porque é estudado, são dados estudados pela FRJ, pela UERJ, enquanto o Brasil inteiro só cresce acidentes ligados com álcool e direção, enquanto mais jovens ficam em situação de invalidez permanente ou vem a óbito em cima de um veículo automotor, o estado do Rio de Janeiro está na contramão, isso só diminui. Isso é graças à Operação Lei Seca. Tá certo que a gente vivia num momento melhor. Eu acho que a gente vive num momento ruim, eu vejo poucas ações. Hoje em dia a gente tinha um momento bem mais ali, incisivo, quando a minha amiga... Não estou puxando o saco aqui não, mas eu já tive uma chefe, olha, eu vou te contar, foi um dos melhores momentos da Operação Lei Seca. Hoje ela está no Procon RJ, aproveitar o espaço para mandar um beijo para ela, a doutora Verônica, delegada, assim, pulso firme, expandiu a Lei Seca, inclusive, para o mar, porque tinha muito óbito de jovem com jet ski, por exemplo, na barra. Falaram assim, não vamos dar moto, vamos dar jet ski, porque eles, né, poder aquisitivo alto, né, então assim... E hoje a própria Marinha se engajou nesse projeto, né, porque de dezembro a março eles fazem um trabalho exatamente de apoio à Lei Seca Marítima. Muito interessante isso, foi bom você ter tocado nessa história. Agora há pouquinho você falou de polivalência esportiva, né? Polivalência atlética, e aí eu queria te perguntar exatamente isso, eu acho até que cheguei a te falar isso quando a gente estava batendo papo pelo WhatsApp, mas a gente acabou não prolongando. Além do halterofilismo, eu vi você também ensaiando participações numa rede de vôlei. Conta pra gente aí de onde saiu aquela foto. Sim, meus amigos só me botam em furada. Pior que eu dou conta, menina, por isso que eles sabem que eles podem me ligar. Alexandre Medeiros é um grande amigo que eu construí na Universo, também é um daqueles entusiastas que trabalham e se dedicam afinco. Aproveitar também o espaço para mandar um abraço para ele, eu sei que ele me prestigia, me acompanha em tudo que eu faço. Alexandre Medeiros é um entusiasta do vôlei, né? Ele é professor da Universo, né? Ele professor de faculdade, né? E é técnico especializado em vôlei adaptado. E ele falou, Carol, estou montando um time aqui da Universo, vambora, tem fulano, tem ciclano. Aí eu, aonde, Alexandre? Pelo amor de Deus, uma mulher da minha idade não pode... Pô, Carol, pelo amor de Deus, você vai arrebentar, enfim. Fomos para São Bernardo do Campo, participar do Campeonato Brasileiro de Voleibol adaptado, né? Voltamos aí com um bronze, 3º lugar. Olha só. As meninas são feras demais, mas me encontrei, né? E assim, cara, assim como o halterofilismo, são esportes que mesmo dentro da minha polivalência, eu nunca tinha praticado imaginado, antes, né? Nunca peguei peso, nunca fui de academia. Eu sou da educação física escolar, sou do risco social. Então, assim, eu nunca peguei, e do futebol, né? Eu brinco nas minhas palestras que eu falo para os meus alunos assim,
Vocês já viram o ombro do Ronaldinho Gaúcho? É isso aqui. Se você vê o corpo do Ronaldinho Gaúcho, só começa da cintura para baixo. O jogador de futebol odeia pegar peso, odeia parar em salão de academia, ele quer correr atrás da bola. A gente odiava isso, o professor virava as costas, a gente dava aquele migué básico, né? E voltava lá quando ele olhava, mas a gente odiava pegar peso. Então, já foi um desafio que eu venci. E o vôlei idem, né? O vôlei, quem joga futebol sabe jogar vôlei? Duvido. Quem joga vôlei até se arrisca no futebol, naquelas gracinhas lá de... Às vezes a bola vai, aí alguém se estica para pegar. Mas quem joga futebol no vôlei é uma negação. Enfim, aí aquele espírito de virginiana entra em ação, né? A gente aperta o modo ativar e vai para cima. E vê o que dá. O resultado é sempre positivo, se Deus quiser. Agora, eu vi também uma foto da Carol Basílio fazendo campanha política. Que aventura foi essa? Eu já me aventurei, né? Assim, a gente tem que na nossa vida a gente tem sonhos, né? Às vezes a gente chega naquele momento, abre o olho e vê assim, meu Deus do céu. Ainda é um projeto utópico, né? Lá atrás a gente, eu com o meu grupo, a gente teve uma aventura, né? Criar uma realidade de um projeto político é uma aventura, mas eu acho que isso não acabou. Eu já me aventurei 2 vezes, né? Bem lá no início do acidente. Tava assim, meu Deus, o que eu faço? Era só uma menina que nunca usou uma cadeira de rodas, estava indignada com um monte de coisa. Falou assim, não, preciso da política para ter voz, né? Não adianta pegar um microfone, uma caixa de som e ficar na frente do terminal rodoviário falando que vai parecer pregação de igreja. Então vamos tentar de alguma maneira ter voz e criar projetos, porque eu vejo tanta gente ser candidato que não tem um projeto de lei significativo para a pessoa com deficiência, que eu comecei E quem tem não é deficiente. Eu falei assim, não, peraí, falta representatividade, e ainda falta, tá? Aqui em Niterói, principalmente, eu não gosto de citar nome, mas a gente tem uma pegada muito capacitista aqui na política da pessoa com deficiência em Niterói. E, na verdade, a minha proposta era de mudança, né? Eu acho que existem 2 olhares. Quem nasceu deficiente, ele tem, primeiro, toda uma vida para se adaptar àquela questão. Ele segue um paradigma que é imposto pela sociedade, se adapta àquilo e ok, fica 8 anos trancado dentro de casa sem ir à praia, por exemplo. Agora, alguém que em 27 anos frequentou a praia, foi ao cinema, foi ao teatro, foi a bloco carnavalesco, frequentou todos os prazeres da vida. Como que você vai chegar para esse ser humano agora e falar assim, não pode? Não, esse ser humano vai fazer de tudo para que isso seja feito de novo. E mais, eu falo isso, eu estou envelhecendo. Isso é um legado que a gente está construindo para as pessoas com deficiência que estão vindo aqui, ó. Isso aí é um legado de construção e não é fácil não, sabe por quê? Construir é muito difícil, mas desconstruir... Basta o lobo mau assoprar a casa dos 3 porquinhos. Então, assim, existem muitas pessoas mal intencionadas. O processo é... Oportunistas, exatamente. Eu vejo a galera assim, eu levanto a bandeira e olha, na prática a coisa é totalmente diferente. Aí a gente olha com aquele... Então, assim, eu precisava da política para entender, primeiro, quem eram os lobos, quem eram os cordeiros e quem eram os lobos vestidos em pele de cordeiros. Tem essa também, né? Mas tem uma galera bem intencionada, tem uma galera que luta exatamente pelos avanços. Então, assim, a gente não pode generalizar e botar todo mundo no mesmo bolo. Aqui em Niterói tem uma galera que trabalha, assim, incansavelmente para que avance, mas a política da pessoa com deficiência existe essa vulnerabilidade. E como tudo é projeto, meta, eu estou caminhando, né? Quem sabe no futuro próximo a gente não construa mais essa ponte a favor de um... Não vou falar público, né? Vou falar uma população, porque nós somos muitos, né? Acho que as pessoas não conseguem identificar porque a gente ainda está escondido pela falta de possibilidade, né? E como? Como que a gente vai ver pessoa com deficiência na rua se a rua é toda quebrada, se a gente não tem ônibus que o elevador funcione?
Então isso gera um movimento negativo que faz as pessoas estarem em casa. Mas para elas que estão nos ouvindo, eu vou deixar um recado bem significativo. A Carol vai estar ali por vocês. Você pode ter certeza que onde tiver possibilidades para poder usar a minha voz, eu estarei usando, mesmo que isso tenha que enfrentar barreiras para construir pontes. Nem que eu já subi muita escada no colo, eu já subi muito ônibus que interrompeu, mas eu tinha que passar por aquilo para fazer todo mundo no ônibus entender qual era a necessidade daquilo. Então, assim, hoje eu sou um instrumento e eu vou estar ali sempre para que a transformação seja feita na prática. Muito bem. Carol, são 11 horas e 55 minutos, nós já estamos falando aqui, batendo esse papo há mais de 40 minutos. Eu vou lhe fazer um convite agora, no ar, ao vivo, comprometendo com você. Eu quero que você volte aqui outras vezes, para a gente falar sobre isso. Esse é um tema que me importa muito, em diversos aspectos, e principalmente no aspecto da criação de uma campanha efetiva, que seja permanentemente veiculada. Eu não estou falando de alguma coisa para se usar oportunamente. Eu tenho horror a coisas que, vamos fazer isso, aí fica naquele oba-oba de 15 dias e depois não se fala nisso. Eu quero criar uma campanha que a gente aqui no programa capitaneie essa campanha, e eu estou convidando você para participar disso, montar com a gente uma campanha que seja permanente, uma construção contínua, em que não só você, mas outras pessoas também ligadas a esse movimento possam participar, sendo agentes nessa campanha, agentes transformadores, que falem da importância tanto do esporte como agente transformador, como também das políticas públicas, da educação da população em relação ao acolhimento e ao entendimento das necessidades das pessoas com deficiência, para que a gente possa estar totalmente engajado num projeto anticapacitista. Isso é o que mais me interessa. Então está convidada a não só voltar aqui, a participar também dessa campanha, que a gente começa a construir hoje, já. Então daqui a pouquinho a produção vai voltar a falar com você. Já estou dando a minha ordem aqui com a produção, para a gente começar a fazer esse trabalho e preparar áudios, banners, uma campanha bacana que a gente coloque na rua, permanente, que a gente vai fazendo atualizações, para que a gente possa efetivamente influenciar na sociedade de maneira verdadeira para ajudar a transformação. Reclamar é fácil, vir para cá, usar o microfone para reclamar. Eu tenho um microfone 3 horas por dia, 5 dias por semana. De segunda a sexta eu estou aqui de 9 ao meio-dia, eu posso usar o microfone o tempo que eu quiser. Falar é fácil, o problema é contribuir efetivamente para a transformação da sociedade nesse aspecto. E é isso que a gente quer realizar de forma efetiva, ser importante, ser representativo, no sentido de efetivamente trazer alguma coisa que importe para a transformação social. Eu quero te agradecer a participação nesse bate-papo, nesse nosso programa, nesse quadro do Link Entrevista. Está convidado a vir mais vezes e também a participar com a gente dessa campanha. Jancy, querido, muito obrigado pelo convite, pela hospitalidade. Você é um cara muito querido. Já comecei a gostar de você quando a gente começou a conversar no WhatsApp. A gente conhece a energia boa da pessoa quando a gente tem uma boa devolutiva, e a primeira impressão é que fica. Lógico, teremos várias oportunidades, estou à sua disposição. Esse movimento não é nosso. Eu acho que a gente tem que usar a oportunidade que a gente tem e o dom que Deus deu para que a gente seja esse instrumento de transformação. Aproveitar o seu espaço para mandar um beijo para o pessoal do Camarote King, que me deu a possibilidade de construir essa ponte a favor da inclusão num carnaval sem barreiras, para todos. Então, um beijo para todo mundo, espero que até um futuro breve, né? Já que estaremos juntos brevemente. Então, assim, um beijo para todos, um ótimo dia e que Deus abençoe a todo mundo. Obrigado, querida. Deus abençoe você também. Beijo.